Janaína terminou agora há pouco em Araraquara. O Vasco vence a Ferroviária por 1-0 e se classifica para a segunda fase da Copa do Brasil. Tô gravando aqui com o fone, que a sala tá dando muito eco. Eu acho que com o fone vai ficar mais interessante aí o áudio, beleza? Quero pedir para você que curte o canal, deixa o joinha, o like. Não esquece que isso é importante, o canal ser indicado. O Vasco que não fez uma boa partida, isso não é novidade, né? Isso tem sido uma constante aí no trabalho do Zé Ricardo com esse elenco, né? O Vasco consegue ganhar dos times tido como pequenos, mas com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Você vê, o Vasco não criou absolutamente nada no segundo tempo. No primeiro tempo, fez um gol mais uma vez com o jogador que é diferente desse elenco, fazendo ali o que ele sabe fazer de melhor, que é o Nenê. Colocou a bola na cabeça do Raniel em uma jogada pelo lado direito, e o Raniel mais uma vez fazendo gols. Como eu falei, o Raniel é o cara que faz gols nos times pequenos. Tá faltando ele fazer gols em clássico contra o Botafogo e o Fluminense. Sumiu, não apareceu, não fez. Hoje, embora não fosse um clássico, era um jogo importante, era um jogo de mata-mata, então importante a participação do Raniel. Então o Vasco que entrou de uma maneira diferente para essa partida, com 3 volantes, esses laterais que não apoiam, né? Acho que não me agrada as laterais do Vasco. Estreou o Quinteiro com a dupla de zaga, junto com o Anderson Conceição, o incansável Anderson Conceição. Mas o Vasco entrou diferente, entrou com 3 volantes, ao invés de entrar com o Bruno Nazário, entrou com o Zé Gabriel de primeiro volante, né? Depois você tinha o Juninho no meio de campo, junto com era o Zé Gabriel. O Matheus Barbosa era o segundo volante. Me falhou aqui a memória com o Matheus Barbosa. Zé Gabriel, Matheus Barbosa e Juninho, Nenê. E aí no ataque o Raniel com o Peck, com o Raniel. Peck é aquele jogador que corre, taticamente funciona, marca, mas hoje não conseguiu fazer uma partida legal. Aliás, o time do Vasco não consegue apresentar uma partida legal faz muito tempo, né? E a gente fica às vezes colocando culpa em jogadores, colocando culpa no Zé Ricardo. Não tem elenco, cara. A gente não tem um time para disputar a Série B. E quando a gente fala aqui, parece que a gente está sendo chato, a gente está sendo pegando no pé, torcendo contra, como eu vi pessoas falando. E eu vi hoje torcedores do Twitter, inclusive postei lá no Instagram, dizendo que iam torcer para o Vasco ser eliminado, para que a SAF fosse aprovada de uma maneira a essa eliminação e uma derrota para o Flamengo, que fosse fazer uma pressão para que esse sistema de associativo realmente não dá mais, tem que ser vendido, não tem outra solução. Enfim, um jogo muito sujo de torcedores ali. Menina, esses torcedores do Twitter envergonham a torcida vascaína. Mas eu não vou ficar aqui discutindo, falando, xingando. A gente classificou, era importante essa classificação, porque o Vasco ganhou 620 mil reais para participar da primeira fase, e ao passar da Ferroviária, ele vai ganhar mais 750 mil por participar da segunda fase. Então o Vasco já tem aí garantidos 1.370.000 reais aí como o time que passou da primeira fase da Copa do Brasil. Vai encarar a Juazeirense, que passou com um empate do Grêmio de Anápolis, 0-0 aí. Então a Juazeirense, que deu trabalho na Copa do Brasil ano passado, é o time que o Vasco vai encarar na segunda fase. Como eu falei, importantíssimo aí passar de fase, chegar, é o que eu falei, o custo-benefício, você investir em jogadores, montar um elenco qualificado, porque o retorno vem aí. Você chegando mais longe na Copa do Brasil, você voltando para uma Série A. Eu não entendo por que ainda não entenderam isso e ficam contratando um monte de jogador para vir disputar posição. Como contrataram esse jogador aí, que vem do Sul, e eu fui falar, teve gente achando ruim, o Erickson, né? Ah, você tá criticando o jogador sem vir? Não tô criticando o jogador, ele pode chegar e arrebentar no Vasco como o Raniel. Como o Raniel chegou e tá fazendo os gols, né? O problema é o modus operandi. A gente precisa de um jogador de qualidade como o Nenê. Ah, mas não tem dinheiro para isso. Não entrou 70 milhões aí, vindo como empréstimo, né? Para que depois o Vasco vire SAF. Desse dinheiro, será que não dá para separar uma grana e fazer uma graça com o torcedor e trazer pelo menos
3 reforços aí de peso, de qualidade, para fazer o time do Vasco ser diferente, não um bando de jogadores esforçados, correndo dentro de campo, mas com um futebol pobre, triste de se ver. Eu acho assim, pra gente não ficar só nos pontos fracos, que são as laterais, os volantes, que pra mim não estão agradando, o meio de campo que só tem um Nenê num deserto de opções, né? Eu vou destacar 3 jogadores, 3 contratações que pra mim valeram pra caramba, né? O primeiro é o zagueiro Anderson Conceição, que joga muita bola, tem se dedicado, bem que ele falou na entrevista que ele não foi para passear na coletiva, chorou, se emocionou, estava voltando para casa e tá fazendo juiz dentro de campo, um jogador que tem se entregado, tem jogado muita bola. Então tiro meu chapéu pro Anderson Conceição, pro Raniel, que eu critiquei pra caramba, mas tá fazendo o que é para ele fazer, que são os gols, tá faltando talvez só ele fazer isso nos clássicos, mas também não dá para culpar o Raniel, mesmo sendo limitado, e o que eu falo é um jogador limitado, mas quando a bola chega tem que colocar para dentro, que é a função do atacante, mas o Vasco não cria. Como é que eu vou, é igual o Cano, vou criticar o Cano se a bola não chega, aí depois a bola passou a chegar e o Cano errar, então quando a bola começar a chegar e o Raniel errar, talvez aí eu volte a criticar o jogador, mas agora não tem condições de criticar o Raniel, Anderson Conceição e o melhor de todos, o goleiro do Vasco, que pra mim aí é disparada a melhor contratação para a temporada 2022. Thiago Rodrigues, o que esse cara pega de bola difícil, o que ele fecha lá atrás. O Vasco era para ter tomado gols da Ferroviária. Aliás, eu falei do gol que o Vasco fez, logo em seguida a Ferroviária chega com perigo, faz um gol com a bola alçada na área. Ali o Quinteiro comeu mosca, a defesa parou, o cara entrou sozinho, fez o gol legal, que foi anulado pela arbitragem. Não tinha VAR, se tivesse VAR, fatalmente o gol ia ser anulado, não ia ser anulado, então o gol foi anulado pra gente fazer justiça aqui, né? A gente fala muito de arbitragem no Brasil e dessa vez aí o prejudicado foi a Ferroviária, porque foi gol legal, depois a Ferroviária continuou pressionando o Vasco. Em um lance logo em seguida, foram 3 defesas do Thiago Rodrigues, com 2 defesas difíceis. Então um diferenciado, a melhor contratação disparada desse elenco aí para 2022. Não é à toa que foi eleito o melhor goleiro de 2021 entre os times da Série A, B e C, com relação a números de defesa e em scout. Em relação a scout, o melhor goleiro da temporada. Decepção, o Yuri Lara, que foi o melhor volante em desarme, só que chegou e bichou, tá lesionado, não voltou. Talvez esses 4 estariam dando ali um padrão melhor, principalmente defensivo, com o Yuri Lara, né? Então uma pena ele não poder estar nesse time também. Então me agrada esses 3 jogadores. Os outros aí são só jogadores para brigar por posição. O Juninho tá jogando muita bola, mas começou a aprender bola demais, tem que soltar, né? O Edmar joga quase como um zagueiro. O lateral, o Everton também é fraquíssimo para apoiar. Aí você tem para botar no lugar dele o Léo Matos, que é outro fraquíssimo. Então eu contrataria para a temporada um lateral ou 2 laterais aí para chegar e vestir a camisa e colocar esses caras no banco. Um meia para jogar do lado do Nenê, um meia é crucial para esse time, e um volante, já que não dá para confiar na volta do Yuri Lara, o Zé Gabriel, um jogador que pode ser que encaixe, mas eu contrataria aí pelo menos uns 4 jogadores aí para chegar e vestir a camisa e ser titular, não para chegar e disputar posição. Então o Vasco conseguiu ganhar. Eu falei os times aí que foram eliminados na Copa do Brasil, não sei se eu falei, mas vou falar aqui de novo, se eu falei, que jogam a Série B, os times que jogam a Série B, que estão eliminados da Copa do Brasil: o Operário, o Sport, o Grêmio, o Náutico, a Ponte Preta, Chapecoense, o Novo Horizontino, o Londrina, e o CRB foi eliminado para a Portuguesa, que ganhou de 1-0. A Portuguesa que goleou o Botafogo e eliminou. Hoje o CRB avança na Copa do Brasil. A Portuguesa fazendo um trabalho muito bom aí em 2022. E os times da Série B que passam para a próxima fase: Cruzeiro, CSA, Criciúma, Tombense, Guarani, Sampaio Corrêa, Bolívar, querido time do Maranhão, que eu tenho um carinho especial, muito vascaíno no Maranhão. Passou o Sampaio Corrêa, o Vila Nova e agora o Vasco com essa vitória, jogando ruim, mas o importante é que passou. Agora com esse futebol me assusta pegar aí o Urubu no domingo. Vamos ver como é que fica. Tá difícil ter alegria, satisfação, felicidade em ver um jogo do Vasco, mas o importante, repito, é que a gente conseguiu o objetivo, que é passar de fase, tá bom?
Desejar para você uma ótima noite, fique com Deus e saudações. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Fica com Deus, saudações vascaínas.